Aprender como analisar uma ação faz parte da rotina na hora de investir. Temos que ter sempre em mente que não é simplesmente apenas fazer análises gráficas ou partir do intuito de que aquela empresa é uma empresa boa, simplesmente porque você conhece ela. Então pega o vídeo de como analisar uma ação na prática. O pobre ficou rico, o rico virou pobre. O rico sem dinheiro, pobre. Você já deve até saber, mas caso ainda não saiba, não existe fórmula mágica aqui. Esse vídeo não tem o intuito de te explicar como você vai fazer para ficar rico do dia para a noite. Longe disso. Aqui eu quero ensinar para vocês que com consistências e escolhendo bons ativos, a gente consegue sim arrecadar um grande capital no longo do tempo. Demorou? E é com base nisso que hoje eu vou te passar 5 dicas de como fazer uma análise fundamentalista, ou seja, como analisar uma ação na prática. Demorou? Mas antes, dá aquela atenção, é um vídeo que deu muito trabalho para ser feito e eu tenho certeza que ele vai te agregar um valor imensurável, certo? Então antes de tudo, já dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Aproveita também e já compartilha esse vídeo aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas consigam aprender como analisar uma ação na prática e parar de perder dinheiro, hein? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Certo, o primeiro passo aí que a gente deve analisar na hora de comprar uma ação é a rentabilidade daquela empresa, certo? E como a gente vai fazer a análise da rentabilidade? Há 2 métricas que eu utilizo e eu acredito que elas sejam muito importantes. Acho que uma das mais famosas e mais usadas aí no mercado financeiro é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, certo? Nele a gente divide o patrimônio líquido sobre o lucro, certo? Então eu vou esquematizar aqui mais ou menos para você pegar a noção. Suponhamos aí que a gente tá com a ideia de abrir uma sorveteria. E a gente precisa desembolsar os nossos lá 35 mil reais para poder comprar equipamento, pagar pessoal, funcionário e tudo mais, certo? E na nossa mão aqui na conta a gente tem 20 mil reais, é o que a gente conseguiu juntar no decorrer do tempo. Só que para abrir a gente precisaria de 35 mil reais. Então quer dizer que a gente, por exemplo, para abrir a gente pegaria 15 mil reais emprestado com o banco, faria lá um empréstimo, um financiamento, certo? Que nos levaria aos 35 mil. Então a gente teria 20 mil de ativos e 15 mil de passivos, que no bruto seria 35 mil reais. O patrimônio líquido, ele seria apenas aquilo descontando os empréstimos, as minhas dívidas, ou seja, os 20 mil. Então é sobre ele que a gente vai calcular o ROI, certo? Então é sobre o patrimônio líquido. Agora vamos esquematizar. Para a gente calcular o ROI, a gente pegaria o patrimônio líquido e dividiria pelo lucro. Então vamos lá, suponhamos que você conseguiu abrir a sorveteria e no decorrer do mês você conseguiu lucrar lá 4 mil reais, certo? Então a gente pegaria os 20 mil reais iniciais, que é o patrimônio líquido, e dividiria pelos 4 mil reais, que é o lucro, certo? Que nos daria uma rentabilidade de 5% ao mês. Aí você vai lá e me pergunta, mas onde que eu vou conseguir fazer essa análise? Então, no vídeo de hoje eu vou te passar um site que eu uso para consolidar os meus investimentos e também que eu uso muito na hora de fazer a análise das ações que eu pretendo comprar. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, certo? Agora vamos para a tela lá para eu explicar mais ou menos como a gente vai fazer essa análise. Certo, o site que eu uso é o Trademap. Aqui a gente já pode ver uma porrada de informações. A gente tem os índices que é da bolsa, a gente tem as maiores altas do dia, as maiores baixas, aqui também tem diversas notícias, então é um site muito indicativo, além de a gente poder analisar as nossas ações, a gente fica por dentro do mercado financeiro. Aqui na opção de ações, a gente dá um clique nela e a empresa que eu vou analisar junto com vocês aqui hoje é a Vale. Então para a gente achar a Vale é só a gente vir aqui. Vou pesquisar Vale 3, certo? Análise, certo? Como a gente já pode ver aqui, a gente tem diversas informações já aqui de algumas métricas que a gente pode usar. E até não dá aqui também o ROI de cara, mas eu vou vou baixar um pouquinho e aqui a gente pode ver alguns outros indicadores. Como eu falei para você, a gente vai analisar o ROI.
O ROI da Vale, hoje ele está em 26%, 26,97%. Um ROI acima de 10% eu acho que já é um bom negócio, eu acho que já seria algo bem chamativo para nós. Só lembrando, a gente não deve usar apenas uma métrica de forma isolada, pegar apenas rentabilidade, porque tem outros diversos fatores que a gente deve analisar em conjunto, certo? Mas como a gente já pode ver aqui, a gente já tem o ROI, e se você passar o mouse sobre ele, ele já dá uma breve explicação do que é ele e como a gente faz para calcular, certo? Voltando aqui, a segunda métrica que eu utilizo para analisar a rentabilidade é o ROIC. Eu sei que é diversos nomes muito parecidos, alguns muito confusos, por isso que eu já quero pedir de antemão para você pegar uma caneta, um lápis e uma folha de papel e já ir anotando para você não se perder. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um breve resumo do que é cada um, mas se você preferir, você pode pegar um papel e caneta e já ir anotando junto comigo para você, na hora de fazer a análise, não acabar se perdendo, porque para quem não está acostumado, é uma questão muito mais técnica, uma coisa mais chata, mas muito importante, certo? O ROIC, ou retorno sobre capital investido, nós analisamos o lucro líquido sobre o patrimônio total investido. Ou seja, no caso do ROI, a gente usou apenas o patrimônio líquido, que era aquele dinheiro que é descontando os empréstimos e tudo mais, que seria os 20k. Na questão do ROIC, a gente teria como base de cálculo o patrimônio total, ou seja, os 35k, em cima dos R$4.000, que é o lucro que a gente obteve no primeiro mês, correto? Então, para a gente fazer o cálculo, a gente pegaria os 35 e dividiria pelos 4, certo? Nos daria uma margem de retorno. Voltando aqui para o Trade Map, no setor de indicadores financeiros, a gente tem o ROIC, que ele hoje está em 31,44%, o que também é muito atraente, correto? E é claro, a gente tem diversos outros tipos de indicadores que a gente pode analisar também. Temos a margem líquida, temos o ROA. Cabe a você se interessar, estudar um pouco mais sobre eles e decidir o que é melhor para você. Eu estou passando aquilo que eu uso no meu dia a dia quando eu vou fazer análise, certo? Lembrando aqui, tá? Na hora da gente fazer essa análise, a gente deve sempre comparar ações do mesmo setor. Então, maçã com maçã, banana com banana. A gente não vai pegar, por exemplo, uma hidrelétrica lá e querer comparar ela, os indicadores, com uma cervejaria ou uma empresa de varejo. Então, a gente tem que sempre comparar ações do mesmo setor. E de preferência que elas sejam concorrentes, certo? O próximo passo aqui na hora de fazer a análise de uma ação a gente deve sempre analisar o endividamento daquela empresa. Porque eu acredito que se a gente analisar apenas o lucro em si, o retorno, e essa empresa estiver muito endividada, não passa uma grande credibilidade, né? Parece que ela só sobrevive porque ela pega dinheiro emprestado, porque sem aquele dinheiro emprestado, ela provavelmente quebraria. E hoje eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer uma análise do endividamento de uma empresa de forma consistente. Quando a gente fala em endividamento, a gente não tem que levar em mente que seja apenas coisas ruins. Muitas empresas elas pegam dinheiro emprestado, fazem financiamentos para poderem suprir algumas necessidades de curto prazo ou porque eles querem fazer algum grande investimento que vão possibilitar um retorno muito maior no longo prazo. Vamos supor, a gente pega lá uma grande lojista e ela pega um empréstimo e quer realizar a compra ou construção de um novo galpão, que vai possibilitar ela estocar mais produtos, abrir um setor de montagem, desmontagem, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que sempre lembrar que endividamento não é tão ruim. É claro, é bom a gente ter tipo um limite, um teto. Até tal ponto de endividamento é legal. A partir disso a gente tem que ser... Passou disso a gente tem que abrir o olho, ver o que está acontecendo realmente. E para isso eu uso duas métricas. A primeira dela é lembrando que não é um viés de regra, não é uma regra, não é algo que você deve levar à risca. É algo que eu uso e eu estou passando isso para vocês. No meu caso, eu dou preferência para empresas que tenham dívida líquida menor que 3 vezes o EBITDA. Aí você vai falar para mim, pô, de novo com essas palavras difíceis, mano, aí é foda. Por isso que eu falei, já pega um papel, pega uma caneta, vai anotando e eu vou te explicar agora. E eu vou explicar para você agora o que é o EBITDA. O EBITDA, em português traduzido, é os lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortizações. O EBITDA representa a geração operacional de caixa daquela empresa. Vamos lá, vamos supor que a gente vai apenas calcular o quanto que ela gera de caixa apenas com as funções operacionais. Então seria o quanto que ele gera de caixa apenas com a venda daqueles produtos ou serviços, certo? De uma forma resumida aqui. Isso tudo sem levar em conta os efeitos financeiros e de impostos, certo? Então, descontando todos os impostos e questões financeiras, juros e tudo mais, seria o tanto que ela gera de caixa apenas com a venda de serviços ou produtos. Então vamos lá. Então quando eu vou analisar a dívida líquida sobre o EBITDA, eu dou preferência para aquelas empresas que têm até 3 vezes menor que o EBITDA, a dívida líquida. Então vamos voltar para o Trade Map. Certo, aqui na questão dos indicadores financeiros, o indicador que a gente vai usar é a dívida líquida sobre o EBITDA. A gente já tem ele aqui no último patamar aqui. A gente pode ver que ele está em 0,05. Com esse número, a gente já tem em mente que é uma empresa que é pouco endividada, ou seja, ela não tem muita dívida. Como eu falei, eu dou preferência para empresas que têm até 3 vezes o valor do EBITDA, a dívida líquida. E nesse caso, está em 0,05, então o que é um ponto positivo para ela, certo? Caso a gente queira analisar o histórico de endividamento da empresa, simplesmente a gente clica e ele vai nos dar um histórico desde quando a empresa começou da dívida líquida sobre o EBITDA. Como a gente pode analisar aqui, ela teve um pico maior de endividamento, mas não ultrapassou 5 vezes, então foi até 4 logo depois que quitou suas dívidas, e assim se tornou mais constante a questão do endividamento, para menor até. A segunda métrica que eu indico para vocês aqui é a gente analisar a dívida líquida sobre o PL. E eu considero uma empresa boa aquilo que esteja menor que 100%. Isso. PL é o patrimônio líquido. E essas duas métricas que eu acabei de passar para você, elas não precisam necessariamente estar em conjunto. A gente não precisa analisar lá a dívida líquida sobre o EBITDA e a dívida líquida sobre o PL. E a gente precisa casar que essas duas informações sejam boas necessariamente. Se alguma delas não atingir, isso não quer dizer que a empresa esteja muito endividada ou que seja uma escolha ruim. Então, cabe a você decidir se aquela empresa cabe ou não na sua carteira, certo? Então, voltando para o Trade Map, a gente pode analisar a questão da dívida líquida sobre o PL aqui em cima. Está nos dizendo que está em 2,61%, que é ótimo, mais uma vez, está abaixo de 100%, então é uma empresa muito pouca endividada. É uma empresa que constantemente conseguiu nos mostrar bons resultados e que não precisou se endividar para causar esse efeito, certo? Lembrando aqui, esse vídeo ele não tem o intuito de indicar nenhuma ação. Não estou aqui para indicar que a Vale é uma boa compra. Esse exemplo tem a finalidade de simplesmente exemplificar a análise para vocês de forma prática, demorou? Então não é uma indicação de compra. A terceira coisa que a gente deve analisar na hora da compra de uma ação é o crescimento. E para calcularmos a taxa de crescimento dela, a gente usa, algumas pessoas falam CAGR, outros CAGR, eu costumo chamar de KGR, demorou? Então vamos lá, para a gente analisar o que é o KGR. KGR é a forma da gente calcular a média da velocidade de crescimento em relação ao tempo de uma empresa. Mas temos que ter alguns cuidados na hora de a gente analisar o KGR. Por quê? Vamos supor que a gente pegue lá uma empresa que esteja consolidada há muito tempo no mercado. Vamos usar o exemplo aqui da Ambev. Eu não sei a data certa, mas vamos supor que ela tenha iniciado lá nos seus anos 2000. E de lá para cá ela teve um crescimento exponencial muito gigante. Então não é legal a gente pegar, por exemplo, essa análise de KGR e aplicar em todo o período. Porque o tanto que ela cresceu de lá para cá não quer dizer que ela vai crescer daqui para frente. Geralmente empresas que crescem muito, depois de muito tempo, elas tendem a se estabilizar. Então eu acho que não seria interessante. É interessante a gente usar no máximo aí de 3 a 5 anos na hora de analisar o KGR. Analisando esses 3 anos ou 1 ano, a gente consegue analisar como uma projeção futura. Ou seja, a gente consegue traçar uma linha de mais ou menos quanto que ela vai crescer no próximo ano. É lógico, uma margem de erro considerável.
Outro ponto também, a gente tem que analisar se essa empresa não é muito nova no mercado. Então, se essa empresa que a gente, sei lá, a gente pegar uma empresa que tenha 3 anos de mercado e a gente analisar, e nesses primeiros 3 anos ela não teve muito crescimento, eu acho que seria injusto também a gente apenas dizer que essa empresa não vai crescer. Porque, de repente, ela esteja num patamar mais reto, mais tranquilo, não tenha tanto crescimento, e do nada dá uma pancada e ela cresça de uma forma muito grande. Então são esses cuidados que a gente deve tomar na hora de analisar. Demorou? Então agora vamos para o Trade Map mais uma vez. Voltando aqui para o Trade Map, a gente pode analisar um pouquinho mais aqui para baixo a questão do crescimento, que está já KGR. Eles nos dão alguns indicadores já com o limite de 3 anos e 5 anos. Então a gente tem aqui o lucro líquido nos últimos 3 anos, o lucro líquido nos últimos 5 anos, a taxa de EBIT, o EBIT da receita líquida. Então é muito bom a gente analisar. E pelo que a gente consegue ver aqui, a gente vê que ela está em grande crescimento. A gente teve nos últimos 3 anos um crescimento de lucro líquido, do patrimônio líquido, do tanto de ativos. Então a gente pode ver que ela tem uma empresa que tenha crescido muito nos últimos tempos. E a gente pode projetar, por exemplo, que a gente pode supor também que essa empresa continuará crescendo nos próximos anos. Certo, agora a gente vai analisar a gestão da empresa. Quando a gente fala em gestão da empresa, eu vejo que muita gente negligencia esse tipo de análise. E eu acredito que seja uma das mais importantes, se não a mais importante na hora da gente comprar. Por quê? Pensa que quando a gente vai comprar uma ação, a gente tem que ter sempre o pensamento de que a gente vai ser sócio daquela empresa. Então a gente tem que olhar com carinho para aquela empresa, a gente tem que acreditar no potencial dela, acreditar na filosofia que ela utiliza, na história dela. Então é alguma coisa que deve ser analisada muito bem antes da compra. A gente sempre deve levar em consideração a opinião dos funcionários, de ex-funcionários também, a missão daquela empresa, os valores e os princípios igualmente. Porque eu penso assim, uma empresa ruim, com bons líderes, bons gestores, ela pode sim apresentar muitas melhoras, uma boa melhora. Já uma empresa boa, com péssimos líderes, péssimos gestores, ela geralmente está fadada ao fracasso. E uma forma da gente analisar as diretrizes daquela empresa é propriamente a gente entrar no site da empresa e analisar sobre nós, dependendo muito da empresa. Ela vai nos passar a missão que ela tem, a visão que ela tem, os fundamentos, a filosofia daquela empresa, a história. E geralmente para a gente fazer isso é só a gente dar um Google. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, analisar agora a Vale. Então, vindo aqui, a gente colocar Vale sobre, dá um Google, geralmente é o primeiro link. Ela já vai nos passar muitas informações que a gente pode analisar. Quem é a Vale, a história dela, os compromissos dela, sustentabilidade, ética, transparência. Então são informações muito boas. Fazer pesquisas, por exemplo, até no próprio YouTube de ex-funcionários que trabalharam lá. Então eu acredito que seja algo muito bom e importante para a gente poder fazer na hora da compra de uma ação, certo? E, como não pode faltar, o Trade Map está mais um passo à frente e consegue nos entregar boas informações sobre os gestores daquela empresa. Então, voltando aqui para o Trade Map, um pouquinho aqui mais para baixo, o Trade Map nos consegue fornecer os executivos, o conselho, os acionistas. A gente tem, por exemplo, aqui quem está na diretoria, nos passa pequenas informações sobre a pessoa. Algo interessante que a gente deve fazer, por exemplo, pegar o nome dessa pessoa e dar um Google nela e pesquisar, por exemplo, escândalos sobre corrupção. Eu acredito que a gente não quer ser sócio de uma empresa que tem algum tipo de escândalo sobre corrupção ou algo do tipo, certo? Então eu acredito que seja algo válido na hora da gente fazer essa análise. E agora vem o quinto passo que a gente deve fazer na hora de analisar uma ação, que é analisar o valuation dela. Quando a gente fala em valuation, a gente tem diversas métricas que a gente pode usar. A gente tem os P sobre VPA, P sobre LL. Um que eu vou passar, que eu costumo usar, é o
P sobre LL, que é o quê? É o preço sobre o lucro líquido. O valuation é uma forma da gente, por exemplo, analisar uma empresa, ver se ela está cara ou barata, se é uma boa opção de compra apenas analisando números. E no caso desse indicador, que é o P sobre LL, que é o P sobre o preço sobre o lucro líquido, aqui a gente calculou o LPA, que é o lucro por ação, que é simplesmente o lucro projetado pela empresa dividido pelo tanto de ações emitidas que essa empresa fez. Depois a gente divide o preço que a gente obteve pelo LPA, que vai nos dar o preço sobre o lucro. Esse indicador mostra pra gente o quão disposto os investidores estão a pagar pelos resultados daquela companhia. E como a gente faz para analisar o PLs? Como saber se uma ação está barata ou se está cara? Antes disso, eu quero só passar o conceito do que é uma ação cara e uma ação barata. Por exemplo, se a gente pega uma ação lá e vê que o preço sobre o lucro dela está baixo, pode estar atrelada, por exemplo, que o pessoal não está com tanta confiança naquela empresa, não confia por exemplo, nos produtos, nos serviços que ela entrega, ou que aquela empresa está numa grande oportunidade de, por exemplo, a gente fazer uma compra, já que o valor dessa empresa está desvalorizado. Já, por exemplo, se a gente pega um P sobre L e ele está muito alto, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, que a ação está muito cara e não vale a pena, ou que há uma projeção dos investidores acreditando muito no potencial dessa empresa e eles aceitam pagar mais caro por ela agora e tendo em mente que no futuro ela pode crescer ainda mais, gerando até lucro para eles. Buscar entender o porquê daquela empresa estar mais barata ou mais cara, certo? Se você vê os fundamentos da empresa, acredita que ela seja uma empresa boa e o preço está lá embaixo, vai lá, é uma excelente opção de compra que você vai realizar. Então eu acredito que seja algo válido na hora da gente fazer a compra. E aonde a gente vai descobrir o preço sobre o lucro da ação? Trademap, vamos voltar para lá. Voltando aqui para o Trademap, a gente tem aqui no setor de comparação, cadê liquidez corrente, valuation. Aqui no setor de valuation a gente tem o preço sobre o lucro. E ele nos dá informações de preço sobre o lucro no decorrer dos trimestres. Ou a gente pode usar a questão do ano, ou selecionar os trimestres que a gente quer analisar. Vou deixar esses aqui mesmo. Então a gente tem desde o quarto trimestre de 2019 até agora. A gente pode ver que no quarto trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2020 ela teve uma grande desvalorização, então chegou até a ficar negativo. E por que isso geralmente acontece? No caso da Vale, a gente pode levar em consideração toda aquela coisa que teve com a questão de Brumadinho, da barragem que estourou, que fez as ações despencarem. E analisando aqui, que a gente pode ver que ela está em recuperação, pode ver que ela teve um grande aumento. Então pode-se dizer que as pessoas começaram a voltar a acreditar na empresa. Após a gente analisar o valuation daquela empresa, eu vou te passar mais uma dica aqui, que seria a sexta dica, que seria até uma dica bônus. Como eu falei, a gente só teria 5, acabei lembrando aqui de última hora de mais uma dica. Uma ótima maneira de a gente saber se aquela empresa está em crescimento é a gente analisar o histórico de geração de valor daquela empresa. Através, por exemplo, do balanço patrimonial, demonstrativo de resultados de exercício e tudo mais. E tudo isso a gente pode ver através do Trademap. Então vamos voltar para lá. Aqui no Trademap a gente pode analisar, por exemplo, aqui um pouco mais para baixo, o resumo, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado. Então é interessante a gente analisar esses números. Se eles estão em verde, geralmente porque teve bons resultados no decorrer do tempo. Então a gente pode analisar aqui que ela teve até crescimento de valores. A gente pode analisar, por exemplo, aqui também o tanto de dividendos que essa empresa pagou nos últimos trimestres. Então o que é bem interessante para a gente, já que de dividendos é sempre sinônimo de dinheiro no nosso bolso, a mais. A gente pode analisar o balanço patrimonial dela, tudo mais, o tanto que ela tem de ativos, de passivos, dívidas, ativo circulante, tudo mais. Demonstrativo de resultados, fluxo de caixa. Então a gente pode ver que é uma empresa que se manteve até constante pelos últimos balanços. Não teve um crescimento tão exponencial, porque é uma empresa já consolidada, como eu falei, já é uma empresa que dificilmente ela vai ter aquela pancada de crescimento de novo, mas que teve um crescimento constante. Pouco, mas constante.
Outra coisa que a gente pode analisar aqui também é o tanto de proventos que ela pagou, dividendos, juros sobre capital próprio, lucro. Então a gente pode analisar aqui as vezes que ela pagou, o quanto que ela pagou de juros sobre capital próprio, dividendos. Então eu acredito que essa é uma plataforma muito completa e acho que se tornou até líder e obsoleta, porque eu nunca encontrei nenhuma outra plataforma que me entregasse tantas informações, muitas das vezes grátis. Essa versão que eu estou usando é uma versão paga. Ela cobra por algumas opções que a gente pode obter aqui dentro dela, mas a versão gratuita dela já nos dá um parâmetro muito grande, a gente consegue analisar muita coisa já também, certo? Então eu acredito que vale a pena. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, como já falei no começo do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas consigam fazer uma análise fundamentalista de forma correta. Demorou? Então, até o próximo vídeo e fico com Deus.